Na manhã desta quinta-feira, a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina emitiu um alerta para possíveis temporais e ciclones aqui no estado, falando um pouquinho da região sul também. Por conta disso, nós estamos aqui com o Fred Gomes, é o diretor da Defesa Civil de Criciúma, para tirar algumas dúvidas. Fred, porque quando fala em ciclone, às vezes já tem aquele alarme, né? O pessoal fica com dúvida também. A gente sabe que a temperatura está bem alta aqui em Criciúma, na região sul. Na verdade, toda essa semana foi muito quente. O pessoal sabe que, normalmente, quando tem a temperatura assim elevada, o tempo vira e tem tempestades. Então, como é que está a situação e a previsão aqui para o sul do estado? Meus cumprimentos a todos que nos assistem. Exatamente, mano. Tem esse alerta da Defesa Civil, né? Mas não é nada que nos preocupe. A gente tem monitorado os satélites, a gente tem monitorado as informações que chegam para a gente. Então, essa interpretação nos mostra que as chuvas de hoje, quinta-feira, que pode acontecer, ela não vai ser forte, não vai ter um volume muito grande, e da mesma forma amanhã. Amanhã provavelmente chove um pouquinho mais, mas também nada que nos deixe em alerta aqui, né, para fazer algum tipo de alerta mais específico para a população. Então a gente segue interpretando esses dados. Hoje um pouquinho mais calor, mais abafado do que amanhã também. Hoje aí fica por volta dos 36 a sensação e a temperatura, né? E amanhã 32 graus. Então tem essa possibilidade aí de pancada de chuva no final do dia, mas até então nada que nos preocupe muito, né? Em relação a ciclone em si, o pessoal tem muita dúvida. Tem o que se preocupar? O que está previsto aqui para a região sul ou é mais em outras regiões do estado? Como é que está a situação? Então, a palavra ciclone ela é muito forte, né? Mas a gente fala que o ciclone nada mais é do que uma área de baixa pressão atmosférica, ou seja, o ar que está embaixo ele sobe e o que está em cima desce. Então, por isso chama de ciclone, né? De modo mais geral, né? Assim, explicando de uma forma mais fácil. Então, aqui em Santa Catarina é comum a gente falar em ciclone extratropical, subtropical, tropical. Eu acho que a população já está ficando um pouquinho mais acostumada com esses termos, né? Não quer dizer que porque tem um ciclone, tem alguma coisa que vai acontecer uma coisa muito forte, né? Então, a Defesa Civil está aí para tirar as dúvidas, a Defesa Civil está no telefone 199 aí, sempre à disposição de todos que queiram tirar alguma dúvida ou alguma informação referente a esses casos, né? Fred, conforme a gente conversava aqui um pouquinho antes, você falou que a Defesa Civil interpreta essas informações, né, em relação à meteorologia, e o pessoal sempre quer saber o final de semana. Hoje é quinta-feira, você falou de amanhã também. Em relação ao final de semana também, o pessoal pode ficar tranquilo? Como é que a Defesa Civil pode orientar aí nesse sentido aí dos próximos dias? Então, Defesa Civil, pela tabulação de dados que a gente consegue ver, comparando as previsões que a gente tem, vai ser um final de semana de calor também. No sábado tem um pouquinho mais de vento também, tem essas possibilidades de rajadas de vento, não é um vento contínuo, né? Então a gente pode ter rajadas de vento de até 50 km por hora aqui na nossa cidade. E no domingo um tempo já mais sem rajada de vento, mas também calor, abafado. Não nos mostra muita chuva também, nem no sábado nem no domingo. E a gente segue sempre interpretando esses dados e tabulando esses dados para deixar o mais preciso possível para a população. Certo. Qualquer dúvida, então, é só entrar nas redes sociais da Defesa Civil, né, ou em contato com a Defesa Civil direto para ter a informação correta e não ficar criando alarme ou outras situações que às vezes pode ser inverídico, né? Exatamente, mano. Fake news hoje, na época que a gente está, não dá mais, né? E sempre que a gente fala em previsão do tempo, mano, é como diz, a própria palavra diz, né? Uma previsão. Não quer dizer que vai acontecer, né? Então, quanto mais perto do dia, quanto mais perto da hora, mais os dados eles ficam dignos, né? Então, a interpretação ela fica mais exata, né? Então, bem como você falou, a Defesa Civil está aqui sempre à disposição, no telefone 199, para todos os cidadãos aí. Certo, obrigada. Fred Gomes, diretor da Defesa Civil aqui de Criciúma, falando sobre esse alerta da Defesa Civil aqui de Santa Catarina e falando mais específico aqui para Criciúma e região sul do estado.